Olá, aqui é o professor Felipe Neto, e agora nós vamos abordar a associação de massas, né? Então vamos iniciar aqui com o estudo de massas de translação ligadas por uma barra rígida, né? Posteriormente vamos estudar elementos com rotação e translação acoplados, né? O caso da pinhão e da cremalheira. Para este caso aqui, tá? Então nós temos aqui uma barra rígida e três elementos com massas distintas ligadas a esta barra. Tá? Cada elemento está a uma distância diferente da origem aqui, ó, tá? Então L1, L2, L3. E deseja-se saber qual é a massa equivalente do sistema. Tá? A massa equivalente ela pode ser representada em qualquer ponto dessa barra rígida. Okay? No entanto, é adotado aqui, a título de exemplo, o ponto 1, né? Um ponto A, na verdade, tá? Onde se localiza a massa 1, ok? Mas também poderia ser o ponto B ou o ponto C, ok? As equações vão ficar ligeiramente diferentes, no entanto, têm a mesma representatividade. Então vamos pegar aqui a nossa massa 1, né? Uma forma de resolver isso é utilizando a equação, né, as equações de energia. No caso aqui, nós vamos utilizar a energia cinética translacional, né, para representar cada massa. Então, basicamente, a energia desse sistema equivalente aqui, né, vai ter que ser igual ao somatório das energias de cada massa. Então, deixa eu posicionar melhor aqui. Pronto, tinha posicionado melhor para mim. Então, 1/2 da massa equivalente vezes a velocidade ao quadrado, né? Então a derivada primeira da posição aqui ao quadrado vai ter que ser igual a 1/2 da massa 1 vezes x1 ao quadrado mais 1/2 da massa 2 vezes x2 ao quadrado mais 1/2 da massa 3 vezes x3 ponto derivado de x3 ao quadrado, tá? Então o grande lance aqui é, na verdade, a gente representar a posição de 1, de 2 e de 3 em função da posição equivalente que foi escolhido para ser a posição de x1, tá? Esse 1/2 aqui a gente pode cortar, né? E aí foi escolhido que a representação, né, o x1, vai ser exatamente em x, tá? A massa equivalente vai ser representada no ponto A, que é o ponto onde está a massa 1. E agora, para representar o x2 e o x3, né, vamos utilizar a equação, né, V igual a ômega-r. Né? Então, velocidade igual a velocidade linear é igual a velocidade angular vezes essa uma distância, tá? Então, lá da mecânica, né, vou escrever aqui, ok? Então, nós vamos ter que o seguinte, olha, a velocidade linear 2 é igual a uma velocidade angular vezes a distância L2. A velocidade linear 3 é igual a uma distância, a velocidade angular, vezes uma distância L3, ok? Percebam que, como todos os elementos estão ligados à barra rígida, então eles possuem a mesma velocidade angular, ok? Então, o nosso x2 sobre L2, né, vai ser igual a x3 sobre L3, tá? Que também vai ser igual a x1 sobre L1, que vai ser igual a θ, né? Então, desta forma, a gente pode representar, por exemplo,
o nosso x2 aqui, ó, a derivada primeira de x2 vai ser igual a L2 sobre L1 vezes x1, tá? A derivada primeira de x3, ponto, né, da velocidade, então vai ser igual a L3 sobre L1, tá, vezes x1, ponto, ok? E aí nós vamos substituir estas equações lá na nossa equação da energia. Só uma correção, né? É igual a θ ponto, tá? Igual a velocidade angular. Então, trazendo as equações para a derivada primeira, a velocidade de 2, né? Então, e a velocidade de 3, né? Do ponto 3, ok? Lembrando que escolhemos representar exatamente na posição da massa 1, né? Posição A. Então, já que a posição é a mesma, a derivada também é aqui, tá? Então, a derivada da posição é a velocidade. Então, a velocidade também de x1 vai ser igual a x, ok? Então, quando a gente substituir lá na equação da energia, o que restou dela, eu já vou substituir diretamente a derivada de x. Então, nós temos que a massa equivalente vezes x ponto ao quadrado vai ser igual a m1 vezes x1 ao quadrado, então vai ser simplesmente x, tá? Ao quadrado, mais m2 vezes x2 ponto ao quadrado, então vai ser L2 sobre L1 vezes x ao quadrado, mais m3 vezes L3 sobre L1 vezes x ao quadrado, ok? Então, deixa eu ver se está aqui, ok? Então, vai restar isso aqui, ó. Ok? E aí a gente pode, né, cortar restando ok? Então essa é a massa equivalente, né, do sistema, esse sistema aqui apresentado, né? Então essas três massas ligadas a essa barra, ok? E representando em M1, né? No ponto A, que é da massa 1. Vamos agora tratar o caso em que nós temos uma massa em translação e uma massa em rotação, né? Então temos aqui o caso da cremalheira pinhão, né? Em que a cremalheira está em translação com a velocidade x ponto e o pinhão está com a rotação com a velocidade angular θ ponto, ok? Para resolver, vamos usar o mesmo princípio anterior. Então, assim, a gente pode igualar as energias cinéticas, né? E aí obter a nossa massa equivalente, ok? Só que aqui a gente pode tanto ter uma massa equivalente translacional, como também uma massa equivalente rotacional. Vamos fazer os dois casos. Então vamos ter aqui, né, que a nossa energia cinética
vai ser igual à energia cinética translacional da cremalheira, mais a energia cinética rotacional do pinhão. Então, o X da questão aqui, né, é qual energia cinética nós vamos usar, né? A energia cinética de translação ou a energia cinética de rotação. Vamos começar aqui, por exemplo, com a energia cinética de rotação, né? Ou, desculpa, translação. A massa equivalente e um x ponto quadrado, tá? Usando essa energia cinética de translação, então o θ ponto, né, velocidade angular, nós vamos ter que converter ele, né? Lembrando que o V igual a ômega R, né? Então o x ponto igual θ ponto vezes o R, que seria aqui o raio do pinhão, né? E aí vamos ter que o nosso velocidade angular, né, igual a velocidade linear dividido pelo raio, tá? E aí nós podemos substituir lá na equação. Vamos ter que 1/2 da massa equivalente vezes a velocidade vai ser igual a 1/2 da massa vezes a velocidade mais 1/2 do momento de inércia, né? Momento polar de inércia vezes sobre R ao quadrado, ok? Então, a gente pode eliminar 1/2 aqui, né? E a massa equivalente vai ser igual a massa ao M, ok? Aqui a gente pode cortar também, né, já, ok? Mais J0 dividido por R ao quadrado, ok? Então essa aqui é a massa equivalente de translação, ok? Vamos fazer também com a massa equivalente de rotação. Ok, então vamos fazer agora considerando aí uma massa equivalente de rotação, né? Então vamos ter aqui nossa energia cinética equivalente, né? Vai ser igual a 1/2 de J0 θ ponto ao quadrado, tá? J equivalente, melhor dizendo, né? J equivalente, θ ponto ao quadrado, tá? E aí vai ser igual a 1/2 de m x ponto ao quadrado mais 1/2 de J0 θ ponto ao quadrado, ok? Aqui a gente vai cortar. E aí o x da questão vai se transformar a velocidade, né? Deixar a velocidade em função exatamente do θ, né? E aí é fácil, né? Velocidade igual a ômega r, né? Então, x ponto igual a x ponto vezes r. Logo, vamos ter que essa j equivalente, né? Vezes θ ponto vezes r ao quadrado mais J0 θ ponto ao quadrado, ok? E aí os θs a gente vai, né? Eles vão sumir. E vamos ter que essa massa equivalente de rotação vai ser igual ao J0 mais mr ao quadrado, tá? E aí a gente tem essas duas possibilidades de representação da massa equivalente, né? Seja ela representada de forma translacional ou rotacional.